Assim que achar o meu pincel, você vê para mim, Michele, também? A Ju foi procurar, mas vai que ela não acha? Vê se está na sua sala lá para mim, faz favor. Está aberto lá. Nós vamos estudar sobre um conceito teológico. O que a gente vai começar hoje está no ramo do estudo bíblico, conhecido como teologia sistemática. Beleza. Obrigado, viu, Ju? Então, nós vamos estudar um confronto histórico, teológico, entre essas duas doutrinas. A predestinação e o livre-arbítrio. A história da teologia, ela é composta de alguns grandes conflitos teológicos. Esse é um dos mais famosos. Por exemplo, existe um conflito entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. São conceitos que também ocuparam a história da teologia durante séculos. Mas o mais famoso dentro do ramo cristão evangélico, dentro do ramo cristão evangélico, é esse predestinação versus livre-arbítrio. Por que cristão evangélico? Porque dentro do ramo católico, cristão católico, ele deixou de ter importância há algumas décadas. Lá, 1940, para cá, não se fala muito mais sobre esse assunto. Mas foi um debate intenso no ramo cristão, e hoje ele está basicamente restrito ao ramo cristão evangélico. Como eu disse, a gente trata desses assuntos no âmbito da teologia sistemática, que é o ramo da teologia que estuda as doutrinas. Então, quando você quiser estudar teologia sistemática, normalmente os livros de teologia sistemática são compêndios, são livros de referência. Esse aqui é o melhor que tem em português. É a teologia sistemática do Wayne Grudem. Por que é o melhor que tem em português? Porque é o menos diretivo. Não, são todos bem traduzidos. Mas ele não é tão cabrestante. Ele te dá um pouco de opção para você fazer escolhas. A maior parte das outras teologias sistemáticas estão ligadas a denominações. Então, ele faz uma opção clara por qual ensino ele quer. Esse aqui não, esse aqui, além de fazer a opção dele, ele te dá opções para você ver pensamentos contrários. E isso é bom para quem estuda e não é especialista. Então, alguém que, normalmente o cristão que senta no banco não é muito afeito a estudo, ele lê pouco a Bíblia, e tal. Então, esse cara faz um resumo dos pensamentos contrários, e isso é bom. Então, essa é uma boa teologia sistemática. Mas tem outras. Por exemplo, esse cara aqui é de origem batista. Então, ele é predestinacionista. Porque a maior parte dos batistas são predestinacionistas. Mas ele é um batista mais light. Então, ele vai te dar pontos de vista contrários. Beleza? Vai passar aí, você dá uma olhada. Como é uma obra de referência, você não precisa de ler todo. Nossa, que livro grande, eu vou gastar 10 anos para ler, Obra de referência, a gente não lê toda. A gente consulta. Por isso que chama obra de referência. Você tem a obra, você quero estudar predestinação. Aí você vai no índice, acha a predestinação e estuda aquela parte. Quero estudar sobre graça comum, sobre escatologia. Então, as teologias sistemáticas, elas abordam vários ensinos. Qualquer uma é bom de se ter. Eu, na minha opinião, achava que todo cristão devia ter uma teologia sistemática. Mas você que escolhe. Se quiser indicar, tem vários tipos de teologia sistemática. Tem outros que são muito, muito boas também, mas aí não são estanques. Essa é uma boa evangélica. Tem teologias sistemáticas católicas que são excepcionais.
mas aí abordam outras áreas. Então, se você quiser depois uma indicação particular, eu te dou sem problema nenhum. Tá bom? Isso aí é só para você conhecer. Bem, dentro da teologia sistemática, surgiu um ensino, por volta do ano 500, quer dizer, na metade do ano 500, que sistematizou a ideia da predestinação. Quem foi a pessoa que fez essa sistematização? Não, o Agostinho. Ano 500. Seria o Lutero ou o Calvino se fosse lá por volta do ano 1500. No ano 500, o cara que trabalhou essa ideia foi um homem chamado Agostinho, bispo da cidade de Hipona, no norte da África. Então, quando a gente fala em predestinação, o primeiro nome que vem na cabeça da gente é Calvino, Armínios, mas não foi o Calvino que primeiro sistematizou esse ensino. Quem primeiro sistematizou foi o Agostinho, porque ele estava brigando com um conceito que tinha na época dele. Bem, como que a gente vai estudar esse conflito doutrinário? Nós vamos fazer um paralelo entre a Bíblia e a história. Da Bíblia, a gente vai extrair a teologia. E da história, a gente vai extrair a história da teologia. Que são duas coisas diferentes. Porque uma vai mostrar para a gente o que a Bíblia diz. A outra vai mostrar o que as pessoas disseram sobre o que a Bíblia diz. Por que que eu escolhi fazer dessa forma, usar essa metodologia? Porque a maior parte das pessoas, quando adotam um posicionamento que alguém já tem. Entendeu? Podemos fazer uma pesquisa de opinião? Quem aqui se acha defensor da predestinação? Levanta a mão. Um, dois. Mais algum corajoso? Quem aqui se acha defensor do livre-arbítrio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem não acha nada? 1, 2, mais 3, né? Mais ou menos. Tal. Então, normalmente, estou falando que é o seu caso, não. As pessoas que têm uma opinião, elas têm uma opinião porque alguém na história estudou, chegou a uma conclusão, aí eu leio a conclusão dessa pessoa, falo, gostei dessa aqui, eu sou esse negócio aqui. Quando você faz isso, você assume um ponto de vista de alguém. Está errado? Não está errado. Mas existe uma coisa melhor para você fazer, esse é o meu objetivo, que você, mesmo conhecendo a história, vá na Bíblia e chegue à sua própria conclusão. E é possível isso, desde que você tenha condições de fazer a sua interpretação. Então, veja bem, quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de predestinação e de livre-arbítrio, nós estamos falando de teologia, e falando de teologia, nós estamos falando de interpretação humana. É disso que a gente está falando. Interpretação humana. Interpretação humana tem a do Wayne Grudem, que o livro está correndo aí, tem do Berkhoff, tem do Charles Finney, e tem a do Júnior, da Tamier, não é? Quer dizer, tem a sua também. Você pode não querer fazer uma interpretação, você pode querer escolher a interpretação da história.
Ou não dá para tirar esse quadrado aqui de trás para mim, não, porque esse lugar não é legal para o quadro. Tira ele, põe lá em cima e chega o quadro para trás. Obrigado, hein? O melhor é que você faça a sua interpretação. Então, aqui no nosso estudo, eu vou dar a você, sem prazo, sem correria, não estou com pressa, subsídios para você fazer a sua interpretação. A sua interpretação tem que concordar com a minha? Não, você pode pensar completamente diferente de mim. Entendeu? Não, tá bom assim. Tira o quadrinho. Isso, chega para trás um pouquinho. Aí, agora, aí, beleza. Não precisa concordar com a minha. Na realidade, a sua interpretação não precisa concordar com a de ninguém. Você é livre para interpretar. Né? Um dos dogmas que a Reforma Protestante defendeu chamava-se sacerdócio universal dos cristãos. Quer dizer, você pode ir lá na Bíblia e você pode ter a sua interpretação. Nós somos quantas pessoas? 40? Vai ser difícil a gente ter 40 interpretações diferentes. Só se a gente for muito doido. Né? Nós lemos o mesmo texto e tivemos 40 interpretações diferentes. Então, as interpretações vão se agrupando nas que são mais similares. E quando as interpretações se agrupam, elas formam doutrinas. Mas não quer dizer que porque uma doutrina é aceita por um grande número de pessoas, ela é mais certa que a outra. Entendeu? Não é o tanto de gente que defende uma doutrina que diz que ela é autêntica. Não. É a capacidade de colocar a doutrina à luz de uma interpretação em confronto com o texto, no caso aqui, bíblico. É exatamente assim que funciona, por exemplo, no direito. O direito, está ali o estudante, ele funciona em função da interpretação. Então, as duas disciplinas acadêmicas que mais usam a interpretação são a teologia e o direito. E é assim que funciona. Bem, o que a gente vai fazer aqui é estudar a interpretação clássica da predestinação e do livre-arbítrio, e o que a Bíblia realmente diz. Aí a gente vai nos versículos, pererê, pererê, pererê. Deu para entender? A título de introdução, tranquilo? Como vocês estão aqui, livre e espontaneamente, alguém veio obrigado, tirando o Gabriel, que o pai dele obrigou ele a vir, né? Não, ele está aqui porque ele quis. Mas, já que está aqui livre e espontaneamente, você pode fazer pesquisa. E hoje, Deus foi bom com a gente. No século XXI, Ele colocou na mão da gente o Google. Então, se você digitar no Google algumas das coisas que eu vou falar aqui, você vai ter mais material. Você só precisa ter disciplina para ler. Eu não vou dar prova, nada disso. Tá? Nem chamada oral. Mas se você estudar, você ganha mais. Porque aqui nós vamos tratar naquilo que é geral. Tranquilo? Alguma dúvida? Sem problema? Então vamos, já que eu estou tratando de doutrina, vamos começar com a sistemática. Vamos começar com a história. E a gente já desmistifica de cara a ideia de que foi Calvino que inventou a predestinação. Não foi Calvino. Quem idealizou foi o Agostinho. Por que o Agostinho fez isso? Nesse caso específico, o Agostinho estava brigando com um cara chamado Pelágio, que é contemporâneo do Agostinho. Viveu por volta do ano 500. E o Pelágio tinha a seguinte crença, diferente da igreja da época. Na época do Pelágio e do Agostinho, só tinha a chamada Igreja Católica. Todos os cristãos eram católicos.
no sentido de universais. É isso que significa a palavra católica. Católico significa o que é universal. O cristão, ele foi chamado para ser cristão universalmente, no mundo inteiro. Essa é a ideia original. E a doutrina majoritária da Igreja Católica dizia que o ser humano nasce dependente da graça, porque nasce pecador. A doutrina católica, nessa época, cria e ainda crê no pecado original. E cria também, e ainda crê, e não é só a doutrina católica, é a doutrina evangélica também, majoritariamente, que o pecado original era hereditário. Quer dizer, nasceu pecador. De onde que tirou essa doutrina na Bíblia? Alguém tem ideia? Texto? Do livro de Romanos, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 9. Então, para estudar predestinação, não tem jeito se você não ler o livro de Romanos. Tá bom? Conclusão? Vocês têm que ler Romanos. Não precisa nem pesquisar no Google, é só ter uma Bíblia no celular ou em casa, você tem que ler o livro de Romanos. O livro de Romanos é o livro mais doutrinário da Bíblia. Não tem nenhum livro com tantas doutrinas quanto o livro de Romanos. Paulo resolveu, por causa da característica específica da igreja de Roma, construir uma pérola doutrinária. E é o livro de Romanos. E o livro de Romanos tem expressões como essa que foi citada aí. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Passou o pecado a todos. Não depende de quem quer. Então, com base especialmente, mas não exclusivamente no livro de Romanos, havia doutrina, e ainda há, do pecado original e do pecado hereditário. O que o Pelágio desenvolveu? O Pelágio desenvolveu a seguinte doutrina: o pecado de Adão, quer dizer, o pecado original é o pecado de Adão. O pecado de Adão não é original, no sentido de que ele foi um pecado diferente de todos e transmitido a todos. Então ele não é nem original, nem hereditário. O pecado de Adão para Pelágio era o pecado de Adão. Só. Adão pecou? Pecou. Pronto, acabou. Não houve transmissão de pecado por causa do pecado de Adão, que é o que a doutrina do pecado original e hereditário preconiza. A gente vai voltar nisso, tá, gente? Eu vou fazer hoje aqui uma introdução, porque tem gente aqui que já está acostumado com a teologia, já sabe, tem gente que é meio cru. Está aqui e fala assim, pô, nem sei direito. Eu quero conhecer para saber. Então, eu vou fazer uma introdução geral. Aí, da introdução, nós vamos pegar parte a parte e destrinchar. Então, nós vamos voltar no pecado original, na hereditariedade, tudo isso, com calma. Tudo bem? Bem, o Pelágio, então, descreu disso e foi condenado em concílio. Junto com isso, ele dizia o seguinte:
O ser humano nasce dependente da graça, porque ele nasce pecador. O Pelágio, então, dizia, o ser humano não nasce pecador. Então, o ser humano não depende de uma graça especial. Quando o Pelágio falou que o ser humano não dependia de uma graça especial, porque ele não nasce pecador, aí ele foi condenado como herético, e foi até a morte considerado herético. E na maior parte dos círculos cristãos, Pelágio hoje é um herético. Herético é aquele que defende uma doutrina que a maioria abjeta, que a maioria não aceita. Abjeta é que as pessoas desprezam, né? Então, quando você tem uma heresia, você tem uma doutrina que não respeita a retidão. A retidão da doutrina aceita. Então, a doutrina aceita é uma doutrina ortodoxa. Ela tem uma reta na qual ela anda. Quando uma doutrina sai daquela reta, é uma heresia. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Nós temos os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová não aceitam que Jesus seja Deus. Quando alguém não aceita que Jesus seja Deus, ele saiu da linha reta da doutrina que ensina que Jesus é Deus. Então, quando alguém começa a ensinar que Jesus não é Deus, essa pessoa está ensinando uma heresia para quem ensina que Jesus é Deus. Entendeu? Bem, deixa eu dar um choque neuronal. Não precisa explicar neuronal. Quer dizer, não é porque uma doutrina é chamada de herética que ela é obrigatoriamente herética. Pode ser que a história da teologia tenha construído uma doutrina herética. Essas doutrinas são heréticas. Bem, uma doutrina é herética para quem aceita uma ortodoxa. Como é que eu faço, então, para saber se uma doutrina é herética ou não? A melhor forma é eu ir lá na Bíblia e confrontar essa doutrina com a Bíblia. Eu posso fazer isso sozinho, posso fazer isso em grupo, posso fazer isso numa sala, posso fazer isso usando livros, mas eu tenho que construir isso, eu tenho que confrontar. Eu confronto e vejo, porque pode ter um grupo que fala isso é herético, outro grupo fala que não. Vamos dar alguns exemplos. A da testemunha de Jeová é fácil, porque nós somos cristãos, e os cristãos, independente da corrente que ele seja, católico, evangélico, pentecostal, reformado, não interessa. Ele vai dizer, Jesus é Deus. Quem ensina diferente vai estar do lado herético. Mas se você cai no meio dos cristãos, você vai ter gente que considera um ou outro herético. Se uma pessoa for hipercalvinista, hiperpredestinacionista, o livre-arbítrio para ele é uma heresia. Entendeu? Ou vice-versa. Se a pessoa é a palavra certa é, né? Porque aqui é fácil falar, predestinacionista. Como é que eu falo aqui? Aqui a gente fala assim, ó, libertariano. Então, se você, né, eu creio no livre-arbítrio, então você é um libertário. Entendeu? Não é que você quer libertar o Brasil
da ditadura é que, teologicamente, você defende o livre-arbítrio. Se você for hiperlibertariano, o calvinismo é uma heresia. E os dois são cristãos, e aí, como é que faz? Bem, você tem que ir na Bíblia, confrontar com a Bíblia e aceitar a sua doutrina. Vamos tornar isso prático hoje. Uma pessoa chega na frente da igreja e fala assim: atenção, aqui está o celular. Se você quiser que Deus te dê um celular desse, você seja dizimista fiel e Deus vai te dar um celular desse. Isso é uma heresia. E muita gente ensina isso na televisão, nas igrejas. Mas é uma heresia. Porque a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Mas muita gente usa a Bíblia para defender as suas doutrinas que saem de uma ortodoxia. Então, queridos, nós não estamos aqui diante de uma tarefa fácil, porque nós estamos trabalhando com a Bíblia, que não é fácil de interpretar, normalmente trabalhando com pessoas que não gostam de estudar, preferem ouvir e não têm o hábito de abrir, a maior parte das pessoas. Não estou falando que vocês são assim, não. Né? Então, o que acontece? Não é fácil você chegar a conclusões. Então, quando a gente fica diante de confrontos, igual nós temos aqui, predestinação e livre-arbítrio, isso aqui é um confronto. O melhor sentimento é de tolerância. Então, nós vamos chegar a conclusões teológicas e ninguém é obrigado a aceitar. Então, você pode chegar predestinacionista e sair libertário. Pode chegar libertário e sair predestinacionista. Pode chegar e sair nada. Vai, pronto, agora eu já rejeito, não quero nada disso. Tem uma terceira onda? Né? O que a gente precisa ter é tolerância, porque nós trabalhamos dentro do amor. Mas isso não nos impede de chegarmos a conclusões racionais, que é o nosso objetivo. Bem, na época do Pelágio e do Agostinho, eles não eram nada racionais. Eles queimavam os hereges. Eles matavam os hereges. O herege era considerado, né, eu fiz esse parênteses só para explicar o que é heresia. Ele era considerado um perigo para a sociedade, porque a sociedade no ano 500 estava calcada em cima da teologia. Quem ditava a norma para a sociedade era a igreja. Então, o herege tinha que ser morto, sacrificado. O Pelágio foi considerado herege, e quem se envolveu, apesar de já haver uma doutrina básica, quem se envolveu para desacreditar o Pelágio foi o Agostinho. E aí o Agostinho criou a seguinte doutrina: ele criou a doutrina da adjutorium grati, que é a doutrina da graça que ajuda, da graça auxiliadora. E a doutrina da graça auxiliadora ultrapassou a doutrina católica vigente até então. E essa doutrina começou a dizer o seguinte: bem, o homem realmente nasce pecador, por causa do pecado original de Adão. Esse pecado passa a todos os homens. E como que faz para sair desse pecado? Deus, então, pega uma graça especial, que é a adjutorium grati,
e aplica nas pessoas para que as pessoas saiam do seu estado de pecado. Bem, quando você olha, na época do debate, o universo das pessoas existentes, uma parte das pessoas se tornam cristãs, outra parte das pessoas são bárbaras. Lembra desse conceito? Quem não é cristão é bárbaro. Para a pessoa deixar de ser bárbara, ela tem que ser batizada. Para ela ser batizada, ela tem que entender a graça especial que Deus usa. Bem, então tem gente que é bárbaro, tem gente que é cristão. Eu vou na Bíblia e encontro os textos que falam sobre um assunto que Calvino começou a destacar: a eleição. Agostinho, foi mal. Ato falho. Segunda vez? Por que ninguém me corrigiu? Pode corrigir. Que o Agostinho começou a destacar a eleição. Nós vamos ver todos esses textos, tá, gente? Eu só estou dando um panorama para quem chegou aqui de paraquedas e não sabia nada disso, porque eu sei que algumas pessoas não sabiam mesmo. Bem, a doutrina da eleição diz que o Senhor escolhe alguns. Vamos ver um exemplo. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Agora pode ler aí, pastor, para mim, faz favor. 8:30. Lê a partir do 28. 28 a 30. 28. Sabemos que Deus... Espera aí. Todo mundo abriu Romanos 8, 28 a 30. Oito, 28 a 30. Pronto, pode ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Isso. Então, alguns textos dão a ideia de que alguns foram escolhidos. Não é isso que diz o texto aí? Lê o 29 de novo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à Então, imagem de seu Filho. aqueles, e não só nesse texto, mas em outros, dá a ideia de que são alguns, não são todos. E os textos de eleição, não todos, mas alguns, vão fazer referência sempre a um grupo. Então, o que o Agostinho fez? Bem, tem cristão aqui e lá tem bárbaro. E os bárbaros não viram cristão de jeito nenhum. O bárbaro só vira cristão se a gente fizer o quê? For lá e batizar os caras, senão eles não viram. Eles nascem bárbaro, morrem bárbaro. E aqui está dizendo que aqueles, alguns, aos que... Então, o Agostinho construiu essa doutrina e foi ele o responsável pela primeira sistematização da ideia da doutrina da predestinação. Vamos explicar agora o que é isso. Posso pagar aqui? A doutrina da predestinação, então, envolve duas doutrinas.
No nosso português, predestinar está fácil de identificar, que tem um prefixo que define algo que acontece antes da ação. Lá nesse texto, no grego, o verbo é orizo. Também tem um prefixo. Então, estudando o texto bíblico, olhando o que acontece na vida humana, o Calvino, então, teceu uma doutrina embrionária. O Agostinho. Calvino não me sai da cabeça. O Agostinho. A doutrina da eleição, na qual o Senhor escolhe. Pro-orizo é definir um limite. Nós temos essa palavra em português, transliterada. Quando a gente fala assim, olha para o horizonte. Horizonte vem de orizo, que é o limite. Então, essa palavra pro-orizo, esse verbo pro-orizo, Calvino identificou que é o limite que o Senhor estabelece. O Calvino não, gente. O Agostinho. É que os carecas estão tudo aqui na frente. Ele escolhe, ele define alguns para a salvação. Ele põe esse limite, ele escolhe o limite daqueles que ele quer que serão salvos, que serão eleitos. Bem, e os que não serão eleitos? Aí teve a doutrina da reprovação, que é aqueles que não serão salvos. Então, nós vamos ter duas doutrinas dentro da ideia da predestinação. A escolha das pessoas para a salvação e a escolha das pessoas para a não salvação. Posteriormente, essas duas doutrinas, quando alguém quer fazer referência, chama a doutrina da predestinação de doutrina da dupla predestinação. Porque quando alguém inicia um debate a partir da doutrina da reprovação, o debate fica moralmente complicado, porque é chato você já afirmar de antemão que alguém foi escolhido para ir para o inferno. Bem, Calvino não se absteve de discutir isso. Calvino, meu Deus do céu! Sai! Nem o Enzo está aguentando mais. O Agostinho, ele não se absteve de trazer essas definições. E aí nós tivemos a primeira sistematização da doutrina da predestinação. Bem, não havia ainda um conceito sistematizado sobre o livre-arbítrio. Por isso que eu nem entrei nele. O conceito primeiro na história da teologia, foi sobre a predestinação, com grande ênfase na eleição. Aqui que a história gastou a maior parte do seu esforço, para explicar que os salvos são salvos porque Deus escolhe os salvos. Com menos ênfase, menos intensidade, também foi tratado dos reprovados. O somatório dos dois conceitos abrange a predestinação. Bem, 500 aconteceu isso. Pelágio foi o cara principal da controvérsia. Aí o trem entrou num banho-maria e nós não tivemos grandes disputas. Ora aparecia um que era contra, mas essa doutrina da predestinação
passou a ser a doutrina principal crida no meio cristão. Até chegar em 1540, 1530, aí sim, com Calvino. Bem, o Calvino foi o responsável pela sistematização completa da doutrina da predestinação. Não havia necessariamente uma controvérsia, como houve na época de Agostinho. Não tinha um Pelágio brigando, não havia um ensino sobre a falta da graça. Na história, depois você pesquisa, vai aparecer, um vai e discute, o outro vai e discute, mas não havia uma oposição. Nós estamos aqui vivendo o nascimento da Reforma. A Reforma aconteceu em 1517 com Lutero. Bem, um lado da Reforma, que foi o lado de Lutero, seguiu um lado mais light. Lutero foi radical contra a Igreja Católica, mas o Lutero não queria um rompimento com a Igreja Católica. O Lutero queria andar junto com a Igreja Católica, sem sair da Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitou, então ele saiu. O João Calvino, não. João Calvino era francês, né, o nome dele é Jean Chauvin. E Calvino era radical. Ele era radical, era machista, ele era extremamente organizado, ele era um líder nato. Você já ouviu falar a palavra chauvinista? Fulano é chauvinista, é do Jean Chauvin. Tem origem no comportamento dele, quando a pessoa tem uma hipervalorização da soberania, para usar essa palavra, masculina. E o Calvino se tornou líder em várias áreas. Calvino teve pensamentos fantásticos. Por exemplo, a base do capitalismo que nós vivemos hoje veio da teologia de Calvino, que ele escreveu e implantou em Genebra. Porque Calvino teceu uma teologia não só para ser vivida dentro da igreja, ele teceu uma teologia para ser vivida fora da igreja. E uma das coisas que Calvino mais defendeu foi a livre propriedade. Você tem direito de ter aquilo que você, trabalhando, consegue comprar. Se você comprou, é seu. E ninguém pode pôr a mão. E boa parte do capitalismo que a gente tem hoje, independente da vertente que ele tomar, vai ter origem no pensamento calvinista sobre estas coisas. Mas ele não ficou só nisso. E ele, então, baseou sua doutrina da predestinação em Agostinho. E ele construiu uma doutrina em 5 pontos. Primeiro ponto é a total depravação do ser humano. Então, o ser humano, ele nasce em pecado e completamente em pecado. Ele nasce totalmente depravado. E, sendo depravado, ele é incapaz de produzir a salvação por ele mesmo. Se ele não é capaz de produzir a salvação por ele mesmo, quem produz a salvação? Deus, através da doutrina da eleição. Aí ele construiu a eleição incondicional. O Senhor escolhe e não depende de nenhuma condição. Ele escolhe quem ele quer, acabou.
Quem define a condição? Por isso, a eleição é incondicional. Não depende absolutamente, nesse sentido, da vontade do homem. A eleição se dá através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para salvar quem? Quem? Os que foram eleitos. Então, o terceiro ponto é expiação limitada. Quer dizer, o sacrifício de Jesus é suficiente e eficaz para salvar quem? Os que foram escolhidos. Não é para salvar todo mundo. Porque se fosse para salvar todo mundo, o que aconteceria? Todo mundo ia ser salvo. Então, a expiação, a palavra expiação, para quem não sabe, significa sacrifício que tem efeito. É aquele que é punido no lugar do outro. A punição que resolveu. Então, quando uma pessoa expia os pecados, não tem nada a ver com ela ficar olhando o pecado do outro. Ela paga o pecado. Ela recebe o tratamento nela. Jesus recebeu o tratamento e o pagamento do pecado nele, mas exclusivamente pelos eleitos. Bem, nasceu em pecado, o Senhor escolhe quem Ele quer, Jesus morre por esses eleitos, aí vem a graça. E a graça é irresistível. Quem o Senhor chama, vai. Não tem jeito de resistir à graça. Essa graça vai ter origem no conceito agostiniano daquela graça especial. Você já ouviu a diferença entre graça comum e graça especial alguma vez? Você fala assim, isso é graça especial e isso é graça comum. Esse conceito é predestinacionista. Então, quando a gente começa a estudar um conceito, nós vamos ver que ele vai desenrolando por aí. Bem, estudar é bom, eu espero que você não desanime e vá, agora eu não vou mais. Porque, por exemplo, você vai ver que muitas vezes a gente ora, e dependendo da oração que você fizer, ela é predestinacionista. Está baseado nessa doutrina. Quando você ora e fala assim, Senhor, muda a vontade do meu marido para que ele aceite aquilo que eu quero. Muda a vontade do meu filho. Às vezes o seu filho está pecando, aí você fala, Senhor, muda o coração. Você já pediu alguma vez para Deus mudar o coração? É uma oração predestinacionista. Entendeu? Quer dizer, a base dessa oração é essa doutrina da predestinação. Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e o último conceito é a perseverança dos santos. Quem é chamado nunca vai abandonar a fé. Vai até o fim. Bem, o que eu e você conhecemos hoje por predestinação vem basicamente do que o Calvino embrionalizou e o Agostinho idealizou e o Calvino sacramentou, basicamente. As poucas diferenças que tem não são muitas, são realmente poucas, e aí a gente vai ter o hipercalvinismo, que é um calvinismo radicalíssimo. Aí tem calvinistas mais brandos,
e por aí vai. Depois do Calvino, e aí que começou a ideia mesmo de livre-arbítrio. Porque até o Calvino o livre-arbítrio não era alguma coisa assim estudada e disputada. O Pelágio foi o primeiro cara que trouxe à tona, mas sem enfatizar muito a questão do livre-arbítrio. Aí, uns 60 anos, quando o Calvino estava quase morrendo, nasceu um cara chamado Jacobo Arminius, um holandês, uns 4 ou 5 anos antes do Calvino morrer. E esse cara também era um teólogo. Calvino teve adversários. Calvino teve um adversário chamado Miguel Serveto. Mas o Serveto não era um teólogo sistematizador. Então, ele não construiu uma doutrina. Mas ele era um adversário, tem coisas que ele escreveu. Mas o Arminius não. O Arminius era um sistematizador. E o Arminius, então, rejeitou visceralmente o predestinacionismo, que ainda não chamava calvinismo. Eu estou evitando chamar de calvinismo, que é o nome que a gente usa hoje, porque, na realidade, o Calvino não foi original. Ele foi original na montagem e elaboração final. Mas ele pegou a doutrina lá. Então, é melhor a gente chamar de predestinacionismo. Bem, o que o Armínio fez? Ele estudou, falou, não. Esse tipo de doutrina, ele vai anular a responsabilidade humana. E o Arminius, então, disse assim, se anular a responsabilidade humana, mata a liberdade que ele tem. Porque se Deus faz a escolha, se essa escolha é exclusiva para um grupo, e se esse grupo não tem opção, conclusão, se a escolha não pode para todo mundo, e se o grupo escolhido não tem opção, quem tem liberdade? Ninguém. Nem quem não tem acesso e nem quem tem acesso. Então, essa doutrina anula a responsabilidade humana e, anulando a responsabilidade humana, mata a liberdade. Daí, hoje, esse conceito de ser conhecido como livre-arbítrio. Arbítrio é a capacidade de decidir, julgar. O árbitro é o que decide. Não é o árbitro que decide? Os caras, foi pênalti ou não foi pênalti? Aí o juiz liga lá e fala assim, o que foi pênalti? Não fica 3 minutos falando se foi pênalti ou não foi pênalti, né? Aí não resolve, ele fala, não foi pênalti. Aí o Dunga cai. Olha que benção. Deus é bom para a gente. Aquele juiz é um ótimo árbitro. Né? Ele não é bom de decisão. E aquela situação toda trouxe uma consequência ótima para a nossa seleção, porque fez o Dunga cair. Então, o árbitro é o que decide, o que escolhe. A liberdade aplicada à capacidade de decidir deu esse nome livre-arbítrio. Então, com Arminius, nós temos aqui a doutrina do livre-arbítrio sendo sistematizada. Ele não definiu pontos claros. O Arminius não fez isso aqui 5 pontos, mas ele construiu a doutrina. Aí ele morreu. Aí os seguidores de Armínio, não foi o próprio Armínio, eles pegaram aquilo que o Arminius defendeu e, com base nos 5 pontos do Calvino, eles também escreveram os 5 pontos. Mas não foi o próprio Arminius. Mas o que eles escreveram está embasado naquilo que o Arminius idealizou. Então, não está errado dizer que é fruto do trabalho do
armínios. Então, vamos colocar com o nome certo, ok? Então, vamos lá. Primeiro tema foi capacidade humana. Então, os seguidores de Armínio disseram o seguinte: ainda que o ser humano possa nascer em pecado, ele não perdeu a capacidade de escolher ser salvo. A total depravação e a capacidade humana vão dar base para construir os outros pontos. Então, foi o primeiro ponto que os arminianos fizeram. Então, o ser humano ainda mantém a sua capacidade de escolha. Ele é capaz de escolher. Da capacidade humana, depreende-se o livre arbítrio. Então, o conceito de livre-arbítrio vai estar no conceito de capacidade humana. Eu mantenho a minha capacidade original de escolha. A partir do momento que eu tenho consciência e sou capaz, eu posso escolher por mim mesmo. Bem, como é que faz então com a eleição incondicional? É isso mesmo. É porque os nomes são parecidos, né? A eleição respeita a condição da pessoa crer. Então, a eleição não é incondicional. Não depende só de Deus. A eleição depende da responsabilidade humana. Existe uma condição para ser salvo. Qual é? Crer. Bem, se existe uma condição para ser salvo, que é eu crer, o que acontece com a expiação limitada? Ela se torna expiação ilimitada. Serve para todo mundo, porque todo mundo tem capacidade de crer. Então, a morte de Cristo sacrificial alcança 100% das pessoas. A graça passa a ser o quê? Resistível. Então, a graça é apresentada a qualquer pessoa, e a pessoa é que vai aceitar ou não. Quando a pessoa não aceita a graça, ela resiste à graça. Então, a graça é resistível do ponto de vista do Armínios e dos seus seguidores. Já que a condição é a minha fé, se eu creio, eu aceito a graça. Se eu não creio, eu resisto à graça. E o último ponto é o decair da graça. É porque, com o nome certo, qualquer um que você procurar lá, você acha. Da mesma forma que eu posso entrar na graça, eu posso também decair da graça. Então, não tem perseverança dos santos. Quando eu estava acabando de atender o casal, eu saí, os meninos estavam conversando lá em cima. Tinha uns 4 conversando lá em cima. A conversa deles assim: perde a salvação ou não perde a salvação? Perde a salvação ou não perde a salvação? Bem, quando alguém fala em perder a salvação, é o decair da graça. Quando alguém fala, não perde a salvação, fala assim, não, fulano não perde a salvação. Esse é um conceito predestinacionista. Basicamente, então, irmãos, para a gente encerrar hoje, nós temos aqui um panorama geral desse debate que durou séculos e ainda continua hoje em dia.
o brasileiro não é muito afeito a disputas teológicas, porque a gente não estuda muito, né? Então, a gente não fica disputando e tal. Mas lá nos Estados Unidos é muito comum esse debate. A discussão hoje, a quantidade de gente que escreve, é muito grande. Em algumas escolas teológicas da Europa, mesmo a Europa passando por um resfriamento espiritual, ainda acontece. No meio acadêmico brasileiro, também tem esse debate. Então, nós temos pessoas que defendem a predestinação, normalmente no meio acadêmico, são pastores, são professores de teologia, que estudaram, e eles defendem a predestinação, outros defendem o livre-arbítrio. Quando alguém defende a predestinação, defende essa ideia que tomou corpo com Agostinho e ganhou finalização com Calvino. Quando alguém defende o livre-arbítrio enquanto doutrina, defende a ideia básica de Armínios. Por isso que, normalmente, você vai encontrar também esse debate, se você procurar calvinismo versus arminianismo. Se você procurar assim, calvinismo versus arminianismo, é a mesma coisa que predestinação versus livre-arbítrio. Com isso, nós temos um panorama geral da história dessa teologia. Por quê? Porque nós vamos estudar teologia, então eu preferi começar pela história. Porque a doutrina só chegou a nós pela história. O que a gente vai fazer a partir de agora? Não a partir de hoje. Nós vamos pegar os textos bíblicos. Porque nós temos textos bíblicos que aparentemente defendem a predestinação, e nós temos textos bíblicos que aparentemente defendem o livre-arbítrio. O que a gente vai fazer? Nós vamos botar os textos todos e estudar um por um, que é o que eu mais gosto. Detalhadamente. Melhor que estudar história é estudar a Bíblia. Aí nós vamos pegar todos os textos. Sabe aqueles assim, fazem, não, esse texto aqui, ele é calvinista. Foi Calvino que escreveu. Não, esse aqui, ele é arminiano. Tem certeza que o Armínio inspirou. Nós vamos pegar um por um, vamos explodir, esmiuçar, um por um. Ok? Exaustivamente. Para a gente encerrar hoje, dever de casa, Romanos 8, (29 e 30). Como eu sei que vocês não fazem parte daqueles brasileiros que não gostam de estudar, que pesquisam tudo, e escrevem, esses nomes não ficaram bons. Tratar de predestinação em contraposição a livre-arbítrio é colocar um conceito que não é do mesmo nível do outro lado a lado. Para efeito de conceito, predestinação é muito mais exclusivo do que livre-arbítrio. Tratar de livre-arbítrio é tratar de uma coisa muito mais ampla. Então, o debate não é justo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tratar, e é disso que trata esse debate, da salvação. Porque, em suma, resumindo toda essa conversa, esse debate é sobre a salvação. Como que a pessoa chega à salvação? É disso que trata o debate. Então, a predestinação diz que tem um caminho, e o livre-arbítrio diz que tem um caminho. Ou o arminianismo diz que tem um caminho, e o calvinismo diz que tem outro caminho. Bem, quando a gente discute teologia, nós só temos 3 opções. Quando a gente discute teologia, e a Tamier pensa uma coisa e eu penso outra, a gente só tem 3 opções. Ou a Tamier está certa e eu estou errado, ou eu estou certo e ela está errada, ou nós dois estamos errados.
Não tem jeito da gente estar certo se a gente pensa contraditoriamente. Não tem jeito, porque a teologia ela tem que ser calcada em cima de uma verdade, porque é Bíblia. E quem escreveu a Bíblia foi o Deus da verdade. Deus não vai pensar duas coisas contraditórias. Aí a gente mata Deus. Ele tem que pensar sempre a verdade. Bem, então, dever de casa. Nós estamos trabalhando com a salvação. Romanos 8, 29 e 30 trata do quê? Leia aí. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Isso. Você leu 29 ou 28? 29 e 30. Não leu 28 não, né? Não. Então, veja bem, dever de casa. Você vai estudar esses dois versículos e vai escrever uma coisa que os teólogos já escreveram, mas você vai escrever a sua versão, do seu jeito. Você vai escrever com base nesse versículo aí, uma ordem da salvação. Qual é a ordem da salvação? Para ser salvo, o que tem que acontecer com a gente? Onde é que você vai achar isso? Aqui, nesses dois versículos. Não precisa nem de ir em outro lugar. Se você quiser ir em outro lugar, até é bom, porque aí você melhora a sua compreensão. Mas você vai pegar Romanos 8, 29 a 30, e fala assim, bem, para ser salvo, o que tem que acontecer comigo? Tchá, 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 tchum. Tchan, 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 tchan. Isso é antiga, né? Não? A primeira faz tchan. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse versículo e vai definir a ordem da salvação. Agora, lembre bem, o nosso tema é a predestinação e o livre-arbítrio. Então, para definir aí nesse texto, o 29 é chave. Entender o 29 é chave. Precisa de estudar o grego? Não precisa. Não precisa. Basta saber um pouquinho de português. Se souber um pouquinho de português, ajuda. Porque você vai ter que fazer uma análise sintática do 29. Tranquilo? Vocês conseguem fazer? Quer que divide em grupo ou não precisa? Não? Precisa de ser em grupo, não? Então, irmãos, nós vamos encerrar. Que Deus abençoe vocês, nós vamos orar. Você agora tem um panorama geral da doutrina. Quem não sabia nada, está ambientado. Essa doutrina é uma doutrina importante na história da igreja. E ela vai definir a nossa prática. Eu não preciso saber esse trem, não. Bem, se você souber, vai corrigir a sua prática, porque às vezes você está crendo uma coisa que não vai acontecer nunca. Sabia disso? É possível você crer em algumas coisas que não vão acontecer nunca. Tudo bem, é desperdício de fé, mas se você puder melhorar, a melhor forma de melhorar é estudando. Então, nós vamos começar na quinta-feira que vem com vários textos. Já te dou uma dica, para você que gosta de pesquisar. A palavra predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Olha só 6 vezes. Aí tem que ver a palavra eleição. Então, se você é um pesquisador, você vai... Aqui, eleição, aqui. Você vai pegando o cheiro daquilo que é parecido um com o outro. Ok? Fala, Barone. Não? Já passou. Conheço. É bom. Pode ler que é bom. Eleição e reprovação. Reprovação.
Na semana que vem, eu vou passar alguns livros para você pesquisar. Tem livros dos predestinacionistas, tem livros dos libertários, aí você vai, tá bom? Que Deus abençoe você, vamos orar, feche seus olhos. Eu não sei se você está preocupado com alguma coisa que você tem que resolver, mas às vezes você está preocupado e precisa da direção de Deus. E você não sabe o que você tem que fazer, você está meio perdido. Eu quero orar por você que está assim, que precisa de uma direção para tomar uma decisão, para resolver um problema, para assumir uma postura. Se for o seu caso, essa oração tem a ver com a sua vida hoje. Pai querido, obrigado, porque nós temos o privilégio mesmo de estudar. Como é bom estudar, Pai. Como estudar clara as nossas ideias e nos prepara para viver melhor. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente vive escravo de tantas coisas porque não conhece a verdade. Porque vive aprisionado pela mágoa, vive aprisionado pelo pecado, vive aprisionado por doutrinas limitadoras, meu Deus. Então, meu Senhor, que o Senhor sempre nos liberte com a Tua verdade. Que a verdade do Senhor caia em nosso coração e realmente produza grande transformação na nossa vida. Que os Teus filhos aqui hoje saiam extremamente desafiados a Te buscarem, para crescerem no conhecimento da verdade. E, acima de tudo, amarem o Senhor como jamais amaram. Porque o melhor da vida é amar a Cristo Jesus e andar com Ele. Eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor dê paz a quem está preocupado. Que o Senhor sopre a direção para essa pessoa. Mostre o caminho que ele e que ela devem escolher. Que o Senhor realmente tranquilize e mostre para eles que, se descansarem no Senhor, o Senhor os instruirá no caminho que devem escolher. Põe a Tua mão de graça, põe a Tua direção, sopra a Tua paz sobre os Teus filhos. Leve todos agora guardados na Tua proteção, para que possamos abençoar os nossos queridos quando chegarmos em casa. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.